Fala pessoal, beleza com vocês? Pessoal, hoje nós teremos a correção da nossa atividade do livro que fala sobre o conteúdo de equação da reta. Essa atividade ela já foi corrigida com alguns alunos através da conferência pelo Google Meet, mas como nem todos estavam presentes, então estou aqui postando o vídeo com a resolução para que vocês possam tirar possíveis dúvidas de vocês, tá ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Na primeira questão, pessoal, ele fala que, em cada caso, encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, é o seguinte, lembrando que o nosso conteúdo ele se chama-se equação da reta. Então, nesse conteúdo, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a reta dentro de um plano cartesiano, ok? Então, essa reta dentro desse plano cartesiano, como é que eu faço para determinar essa reta? Então é o seguinte, nós vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que aqui eu tenho o meu plano cartesiano. Nesse meu plano cartesiano, eu vou ter que ter pelo menos dois pontos, correto? Então, aqui vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma localização de um ponto A e aqui eu tenho uma localização de um ponto B. Então, e agora, o que é que eu faço? Então, eu vou supor que nessa reta eu vou ter um terceiro ponto. E esse terceiro ponto eu vou chamar de ponto C. Detalhe, esse ponto C, para ele pertencer a essa reta, significa dizer que se eles estão alinhados, esses três pontos, quando você coloca dentro de uma matriz e calcula o seu determinante, esse determinante tem que ser igual a zero. Então, como é que ficaria? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você monta o seu determinante. Então lá, o ponto C é um ponto genérico. Então ele representa o quê? Ele representa um valor para x, ele representa um valor para y. Aí você pega coordenadas do ponto A, que nesse caso seria x do A e y do A. Você pega as coordenadas do B, que seriam x do B e y do B. Preenche sua matriz com o número 1 e você vai calcular o determinante dessa matriz, que no caso ele tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. Então é isso que nós vamos fazer em cada um desses nossos exemplos. Apagando aqui para a gente poder... Então, por exemplo, na letra A, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses dois pontos e vou colocar numa matriz. Então você coloca lá. O primeiro valor que você coloca é o x e y, que é o nosso ponto genérico. Então, x e y. Coloca os valores 0 e 2 e 2 e 3. Preenche com o número 1 a nossa matriz, para ela ficar 3 por 3 e ser uma matriz. Como vocês sabem, eu só posso calcular determinante de matriz quadrada. Então, para ela ficar quadrada, eu coloco esses números 1 e 1. O que é que eu faço agora? Eu tenho que lembrar que quando eu vou calcular o determinante de uma matriz, eu tenho que seguir algumas regras. Que regras são essas? Repetir a primeira e a segunda coluna. Então aqui você repete o x, o 0 e o 2, o y, o 2 e o 3. Então, repetir a primeira e repetir a segunda coluna. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação da diagonal principal, que são os números, é a multiplicação que vem da esquerda para a direita. Então, eu tenho x vezes 2 é 2x, 2x vezes 1, eu tenho 2x. Y vezes 1 é y, y vezes 2, então, nesse caso, 2y. Aonde tem o zero, eu já sei que a resposta no final da minha multiplicação é igual a zero. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, só porque na hora de colocar aqui eu tenho que inverter o sinal.
porque eu estou trabalhando com a diagonal secundária. Então, na diagonal secundária, o número que der, você inverte o sinal. Ó, x vezes 1 é x. X que multiplica 3 é 3x. Mas na hora de colocar aqui o valor, você coloca o quê? Coloca menos 3x. Aqui, como eu tenho 0 na multiplicação, eu já sei que o resultado aqui vai ser 0. Pronto. Fiz as minhas multiplicações, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar os termos que são semelhantes. O que é semelhante que eu digo? X com quem tem x, y com quem tem y, e número sem nenhuma letra com aquele que não tem nenhuma letra. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for somar, eu vou somar quem? Menos 3x mais 2x, que fica quem? Fica menos x. Eu vou somar 0 com 2y, nesse caso seria 0y, né? Mas nesse caso, então, fica só o 2y. E por último, eu vou somar menos 4 mais 0, que eu sei que fica menos 4, tudo isso igual a 0. Agora, tem um detalhezinho, pessoal. Pronto, cheguei até aqui. Eu tenho uma resposta correta? Tenho. Tá, beleza, tenho minha resposta. Só porque, quando a gente fala em equação geral da reta, a equação geral da reta, ela tem uma fórmula, tá certo? Qual é a fórmula dela? A fórmula é ax mais by mais c, tudo isso igual a 0. Eu quero que vocês observem que o valor do meu x aqui, pessoal, ele é positivo. E aqui ele está o quê? Ele está negativo. Então, para mim poder modificar essa situação, eu vou pegar esse valor aqui, ó, e vou multiplicar por menos 1 e fazer a mudança de sinal. Então, nesse caso, fica o quê? Fica x menos 2y mais 4, tudo isso igual a 0. Agora sim, ó, tenho a minha equação geral da reta com todas as características que ele me pede na fórmula geral, beleza? Vamos para o item B. Pessoal, se vocês compreenderam o que eu expliquei na letra A, os outros itens seguem o mesmo exemplo, tá certo? Então, vamos então na letra B, montando, primeira coisa, monta a nossa matriz. Então, na nossa matriz, coloca lá os valores x e y. Vamos colocar os pontos agora que eu tenho. Menos 1 e 2. Menos 2 e 5. Faço o preenchimento com o número 1. Fecho a minha matriz e agora vou calcular o meu determinante. Repete a primeira e a segunda coluna. Então, você repete o x, o menos 1 e o menos 2, y, 2 e 5. E o que eu faço agora? Eu faço as minhas multiplicações. Então, fazendo aqui a minha multiplicação, eu vou ter diagonal principal, 2 vezes x é 2x, 2x que multiplica 1, continua sendo 2x. Y vezes 1 é y, y vezes menos 2, então nesse caso aqui fica menos 2y. 1 que multiplica menos 1 é menos 1, menos 1 que multiplica 5, eu sei que fica menos 5. Diagonal principal multiplicada, vamos para a diagonal secundária. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Fazendo a inversão do sinal, menos 4. Ou melhor, né? Fazendo a inversão do sinal, esse 4 aqui ele fica com o sinal de positivo. X vezes 1 é x, x vezes 5 é 5x, então aqui eu coloco menos 5x. Aqui eu vou ter menos y vezes 1 continua menos y, então aqui fica y positivo. Agora eu vou somar quem é semelhante. Então eu vou somar quem? Eu vou somar menos 5x mais 2x, que eu sei que é menos 3x. Eu vou somar y menos 2y, eu sei que fica menos y. E por último eu vou somar 4 mais menos 5, que eu sei que fica menos 1.
tudo isso igual a zero. Como eu expliquei para vocês na letra A, o valor aqui aparece negativo, o valor do termo A. Então, multiplico por menos 1 para fazer a inversão do sinal. Então, nesse caso, a minha resposta final fica 3x mais y mais 1, tudo isso igual a zero. E aqui eu tenho a equação geral da reta da minha letra B. Na letra C, você observa que você tem uma fração, mas isso não é empecilho nenhum para você fazer a questão, tá certo? É o mesmo procedimento que nós vamos utilizar. Então, vamos escrever nossa matriz. Então, nossa matriz ela vai ter x e y. Ela vai ter menos 1 e menos 2. Ela vai ter menos 1 meio e 3. Número 1, para fazer o preenchimento da matriz, fecha nossa matriz. Agora, uma dica que eu dou para vocês é que, se você tem dúvida ao trabalhar em forma de fração, você poderia pegar esse número e transformar em número decimal, ok? Você sabe que 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5, fica muito a seu critério. Então aqui eu vou colocar agora, repetir a primeira e a segunda coluna, x menos 1 e menos 1 sobre 2. Aqui vai ficar y, aqui fica menos 2 e aqui fica 3. Agora vou fazer a minha multiplicação. Faz a multiplicação da diagonal principal. X que multiplica menos 2 é menos 2x. Menos 2x vezes 1 continua sendo menos 2x. Y vezes 1 é y. Y que multiplica menos 1 meio, isso aqui é menos 1 meio de y. 1 que multiplica menos 1 é menos 1. Menos 1 que multiplica 3 é igual a menos 3. Vamos para a diagonal secundária. 1 que multiplica menos 2 é menos 2. Menos 2 que multiplica menos 1 meio. Menos por menos vai dar mais. 2 vezes 1 é 2 e 2 por 2 é 1. Então aqui fica 1, mas como eu faço a inversão do sinal, coloco menos 1. X vezes 1 é x. X vezes 3 é 3x. Então nesse caso fica menos 3x. Y vezes menos 1 é menos y. Menos y vezes 1 continua menos y. Então aqui fica y positivo. Então, fazendo aqui a soma dos meus termos, vai ficar quem? Vai ficar menos 3x menos 2x, que é igual a menos 5x. Vai ficar y menos 1 meio de y, que nesse caso é como se eu tivesse 1 menos 0,5, que é o próprio 0,5, né? Então, nesse caso, é 1 sobre 2. Então, nesse caso, fica mais 1 sobre 2y. Agora vai ficar o quê? Vou pegar os dois valores que eu tenho, que é menos 1 e menos 3, que eu sei que é igual a menos 4, tudo isso igual a zero. Mais uma vez, eu peço para vocês observarem a fórmula geral. Então, para mim poder organizar e deixar mais organizado, o que é que eu posso fazer? Eu posso tentar eliminar essa fração. Para mim eliminar essa fração, eu vou fazer o MMC entre 2, 1 e 1, que é o próprio 2 nesse caso. Então você divide, resumindo, para ficar melhor entendido por vocês. Vocês sabem que aqui eu tenho o número 1 e aqui eu também tenho o número 1. Então, quando eu tiro aqui o MMC, é o 2. Então, vou dividir por 2 e multiplicar. 2 por 1 é 2, 2 vezes menos 5 é menos 10. Então, fica menos 10x. Mais 2 por 2 é 1, 1 vezes y é o próprio y.
menos 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 4 é 8. Então, aqui fica 8, tudo isso igual a 0. Agora, eu quero que vocês observem que ele está negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, então eu fico 10x menos y mais 8, tudo isso é igual a 0. Ou seja, então, aqui eu tenho a minha equação da reta relativa à letra C. Vamos para o nosso último item, que é o item D. No item D, pessoal, o procedimento que nós vamos utilizar é o mesmo, ok? Então, vamos escrever nossa matriz. Então, vou colocar lá o meu x e o meu y. Vou colocar os valores 0 e menos 3, 3 e menos 2. Faço o preenchimento com o número 1. Repete a primeira e a segunda coluna. X, 0 e 3. Y, menos 3 e menos 2. E agora vou fazer a multiplicação entre as minhas diagonais principais e secundária. Diagonal principal, x que multiplica menos 3 é menos 3x, menos 3x vezes 1 continua sendo menos 3x. Y vezes 1 é y, y vezes 3, isso aqui vai dar igual a 3y. Aqui, como você tem 0, então a multiplicação aqui eu sei que vai ser igual a 0. 1 que multiplica menos 3 é menos 3. Menos 3 que multiplica 3 é menos 9. Então aqui eu sei que o valor fica 9 positivo. X vezes 1 é x. X que multiplica menos 2 é menos 2x. Então aqui eu sei que fica 2x positivo. Aqui eu sei que tem 0. Então na hora da minha multiplicação é 0. Agora vamos somar os termos que são semelhantes. O 2x menos 3x, quem sobra? Sobra menos x. O 3y só tem ele mesmo, então você apenas repete o 3y. E por último, o valor que sobra é 9, então você coloca o 9. Tudo isso igual a 0. Mais uma vez você observa que você tem um valor negativo, então você faz o quê? Você multiplica por menos 1. Então, nesse caso, a resposta final fica x menos 3y menos 9, tudo isso igual a 0. E aqui está a nossa equação geral que representa a letra D. Beleza? Primeira questão respondida. Vamos passar para a nossa segunda questão. Pessoal, na segunda questão, o que ele fala para vocês? Ele dá para vocês uma equação geral da reta, representada por 6x menos 5y menos 13. E ele fala o seguinte: verifique quais dos pontos A, B, C, D e E passa por essa reta. Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma substituição dos valores e comprovar se essa igualdade vai ser ou não verdadeira. Então nesse caso aqui, ó, o que é que eu sei? Eu sei que esse primeiro valor representa o valor do meu x e esse representa o valor do meu y. Logo, eu vou fazer uma substituição. Então aqui, ó, o primeiro ponto que eu vou pegar vai ser o ponto A. Então, se eu pegar aqui esse ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 5. Então, fazendo a substituição fica 6 que multiplica menos 2 menos 5 que multiplica menos 5 menos 13, tudo isso igual a 0. Aí você pega lá, esse A ficou tão feio. 6 que multiplica menos 2 é menos 12.
então fica menos 12. Menos por menos fica mais. Fica 5 vezes 5, que eu sei que é 25. Menos 13. Tudo isso igual a zero. Se você pegar menos 12 mais 25, é mais 13. Mais 13 menos 13 é zero. Logo, eu tenho 0 é igual a zero. Ou seja, a minha igualdade é verdadeira. Então, nesse caso, eu posso dizer que o ponto A ele pertence à minha reta. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto B. O ponto B, de coordenadas menos 1 e 4, então fica 6, que multiplica menos 1, menos 5, que multiplica 4, menos 13, tudo isso igual a zero. 6 que multiplica menos 1 é menos 6, então fica menos 6. Menos 5 que multiplica 4 é igual a menos 20. Menos 13, tudo isso igual a zero. Menos 6 menos 20 é menos 26. Menos 26 menos 13 é menos 39. Menos 39 é igual a zero? Logicamente que não. Logo, a minha igualdade é falsa. Logo, o ponto B ele não pertence à minha reta. E assim a gente vai continuar fazendo. Vamos para o ponto C. No ponto C eu tenho coordenadas 2 e menos 1 sobre 5. Então fica 6 que multiplica 2 menos 5 que multiplica menos 1 sobre 5 menos 13, tudo isso igual a zero. 6 vezes 2 é 12, então fica 12. Menos por menos é mais. 5 vezes 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Menos 13, tudo isso igual a zero. 12 mais 1 é 13. 13 menos 13 é zero. Então, eu tenho que 0 é igual a zero. Igualdade é verdadeira, logo o ponto C pertence à minha reta. Então, aqui está ok. Vamos para mais um. Agora é o ponto D. No ponto D, o que é que eu tenho? Eu tenho coordenadas 3 e 1. Então, fica 6 que multiplica 3. 6 que multiplica 3 menos 5 vezes 1 menos 13, tudo isso igual a zero. 6 vezes 3 é 18, então fica 18 menos 5 vezes 1 é 5 menos 13 igual a zero. 18 menos 5 é 13. 13 menos 13 é zero. Logo, 0 é igual a zero. A minha igualdade é verdadeira. Logo, o ponto D ele pertence à minha reta. Vamos para o último, que é o ponto E. No ponto E, eu tenho os valores menos 1 e 19 quintos. Então, fazendo a substituição, fica 6 que multiplica menos 1 menos 5 que multiplica 19 sobre 5 menos 13 igual a zero. 6 que multiplica menos 1 é menos 6, então aqui você coloca menos 6. Esse menos por mais é menos. Observe que quando você multiplicar 5 vezes 19, você vai dividir por 5. Então, esse 5 você pode cancelar com 5. Então, sobra apenas o 19 menos 13, tudo isso igual a zero. Agora eu tenho menos 6 menos 19 é menos 25. Menos 25 menos 13 é menos 38. Aí eu tenho menos 38 é igual a zero? Logicamente que não. Então, o ponto E
ele não pertence à minha reta. Então, nesse caso, eu teria como resposta correta o ponto A, o ponto C e o ponto D. Pessoal, na quarta questão, ele fala o seguinte, ó, escreva em seu caderno a associação correta de cada lei da função afim correspondente. Então é o seguinte, é muito comum a gente associar esse conteúdo que nós estamos vendo agora com aquele conteúdo que a gente viu lá no primeiro ano chamado de função afim, tá certo? Então, antes de iniciar essa correção, eu gostaria de lembrar com vocês um pouco do que é a função afim. Então, lá no primeiro ano, nós aprendemos que uma função ela é reconhecida como função afim quando você pode representar ela da seguinte maneira. Quando eu tenho f de x é igual a x mais b. Ou nós aprendemos que esse f de x aqui, ó, eu posso substituir ele pelo valor de y. Então fica y é igual a x mais b. Nós aprendemos que esse carinha aqui, ele tem um valor fixo, que é o valor do b, e ele tem um valor variável, que é representado pelo valor do a. Nós aprendemos que uma função afim, ela é representada por uma reta. E essa reta, de acordo com os valores do a e do b, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Não é isso? Então, aqui, ó, eu vou dar alguns macetes para vocês, para que vocês possam identificar a sua reta. Então, no caso, ó, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o valor do b, o que o valor do b representa? O valor do b é onde a reta toca no eixo y. E o que representa o valor do a? O valor do a, ele representa se a função é crescente, decrescente ou constante. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, ó, quando o valor do a ele for um valor positivo, a minha função ela é o quê? Ela é crescente. Quando você tem o valor do a negativo, logo a minha função é decrescente. E caso aconteça o valor do a ele ser um valor negativo, significa que o valor do meu a é igual a zero, ok? Então, mais uma vez, o valor do b é onde ele toca no eixo y. O valor do a, positivo crescente, negativo decrescente, e se for igual a zero, ela é constante. Nesses exemplos, da letra A até a letra D, em nenhum desses casos eu tenho uma reta constante, tá ok? Então, esse caso aqui, ele não será utilizado. Então, vou começar aqui pelo que está mais fácil, tá ok? Então, aqui, ó, vou começar com a letra T. Na letra T, eu quero que você observe qual o valor do B. O valor do B é 5. Então, significa dizer que o eixo Y é tocado no 5. E essa reta é crescente ou decrescente? Como o valor do A é negativo, então significa que eu tenho uma reta decrescente. Então, o Y está sendo tocado no 5. Então, você observa, aonde é que eu tenho um gráfico que está sendo tocado no 5? Aí você vai ver, ó, 1, aqui é o 2, o 3, o 4 e o 5. Opa, então esse ponto B aqui representa o 5. Agora, resta saber, essa função, esse gráfico, essa reta, é crescente ou decrescente? Como o valor do meu A é negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, aqui ela é decrescente. Então, eu acabo de identificar o gráfico que representa a minha reta T. Vou para cá agora. Eu tenho uma reta decrescente e toca no menos 3. Decrescente e toca no menos 3, só pode ser quem? Só pode ser a letra B. Observe, reta decrescente, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2. Então, esse ponto onde ele toca, aqui é o menos 3. Então, essa reta aqui é representada pela reta S. Na letra U, eu tenho uma reta crescente que toca no menos 3. Então, ó, crescente que toca no menos 3, mais uma vez, ó, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3. Então, e ela é crescente. Então, essa reta aqui representa a minha reta U. E por último,
O que sobrou para esse cara aqui foi o quê? Foi a reta R. Mas vamos provar realmente por que a letra R. A primeira dica que eu dou para vocês, pessoal, é a seguinte, ó. Observem que esse 2 aqui, ele divide tanto o x quanto divide o menos 1. Então, isso daqui, ó, eu poderia escrever da seguinte maneira. Eu poderia colocar x sobre 2 menos 1 sobre 2. Aqui você observa, ela é crescente, e onde é que ela toca no eixo y? No menos 1 sobre 2. E aqui você tem o quê? Observe que esse valor aqui é o menos 1 sobre 2. Como é que eu sei? Porque ele está entre 0 e está entre o menos 1. Então, resposta da nossa quarta questão está ok. Na oitava questão, ele fala o seguinte. F é uma função afim cujo gráfico é uma reta que passa pela origem e pelo ponto de coordenadas 1 e 5. Então, ó, primeira coisa, eu já sei que eu vou ter que definir a equação da minha reta, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, ele deixa bem claro que o gráfico ele passa pela origem. Pessoal, vocês sabem que quando o gráfico ele passa pela origem, significa dizer que ele passa pelas coordenadas de valor igual a 0 e 0. Ou seja, ele passa pela origem e, além de passar pela origem, ele passa pelo ponto de coordenadas 1 e 5. Então, a primeira coisa, antes mesmo de ler aqui as questões, eu posso dizer que eu sei que eu vou ter que montar a minha equação. Porque ele pede aqui, ó, qual é a lei que define F, ou seja, qual é a lei de formação, qual é a equação. Então, nesse caso aqui, ó, montando a minha equação, então eu vou colocar x e y, vou colocar os pontos de coordenada 0 e 0, colocar os pontos de coordenada 1 e 5. Preencho com o número 1, fecho minha matriz. Repete a primeira e a segunda coluna. Então, nesse caso, você vai repetir o x, o 0 e o 1, o y, o 0 e o 5. E vamos fazer a nossa multiplicação. Aonde tem 0, eu já sei que o valor da resposta final só pode ser 0. Y vezes 1 é y. Y vezes 1 continua sendo y. Aqui eu tenho 0, logo eu sei que aqui vai ser 0. Y vezes 0 é 0. Aqui é 0. Agora fica x vezes 1 é x. X vezes 5 é 5x. Como eu faço a inversão do sinal, então aqui fica menos 5x. E aqui eu tenho 0 na minha multiplicação, então aqui eu já sei que fica 0. Então, quem é a minha equação? A minha equação é menos 5x mais y igual a 0. Só porque... Vamos lá, então. Só porque na questão, pessoal, ele pede... ele fala em função, não é isso? Então, você sabe que quando ele fala em função, então você sabe que a função ela é dada em relação a y. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que isolar o valor do y para poder descobrir a lei dela, tá ok? Então, nesse caso, para você achar a resposta da nossa letra A, você vai isolar o valor do y. Então, fica y é igual... Esse valor você vai passar para o outro lado, então ele passa positivo. Então fica y é igual a 5x. Ou seja, essa é a nossa lei da função, que é a resposta da letra A. Y é igual a 5x. Na letra B, o que ele pede para você? Calcule o valor de f de menos 2 e calcule o valor de f de 0. Eu falei para vocês que esse y ele poderia ser substituído pelo f de x. Então, fica f de x é igual a 5x. Observem que tanto esse menos 2 quanto esse 0,2 ele está no lugar de quem? No lugar do x. Então, aqui, ó,
Para mim poder calcular o f de menos 2, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 5, que multiplica menos 2. E 5 vezes menos 2, eu sei que nesse caso aqui a resposta vai ser menos 10. O próximo, eu vou calcular o f de 0,2. O f de 0,2 é 5 que multiplica 0,2. Vou colocar aqui entre parênteses. Que nesse caso eu sei que é igual a 1. Então ele quer que você faça o quê? Ele quer que você pegue menos 10 mais 1, que eu sei que nesse caso a minha resposta vai ser igual a menos 9. Questão respondida. Vamos para a letra C. Na letra C, ele quer que você escreva uma equação geral que representa uma equação geral que é o gráfico de f. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ou melhor, eu já fiz, que foi o quê? Encontrar a equação geral. A equação geral que eu encontrei, ó, aqui está ela. Então, nesse caso, basta apenas trazer para cá. Então, a equação geral é menos 5x mais y, tudo isso igual a 0. Oitava questão respondida. Vamos para a próxima. Na nona questão, ele fala: escreva uma equação geral para cada uma das retas R, S e T. Então é o seguinte. Então aqui você pode observar que você tem 3 retas. Como eu falei para vocês, para você montar a equação geral da sua reta, você precisa ter pelo menos 2 valores, 2 pontos, né? Então eu vou observar esse gráfico e de cada reta eu vou tirar os 2 pontos que eu preciso, tá ok? Então, primeiro eu vou para a reta T. Então, reta T. Se você observar aqui a reta T ela passa pela origem. Então, eu já sei que o primeiro ponto ela vai ter coordenadas 0 e 0. E ela passa também por esse ponto aqui, ó. Na realidade, todas as retas passam por esse ponto, né? Se cruzam nesse ponto. Que nesse caso, esse ponto é coordenadas menos 1 e 4. Então, eu tenho as coordenadas da reta T, menos 1 e 4. Agora eu vou para as coordenadas da reta S. Na reta S, ela passa primeiramente por esse ponto. Esse ponto ele está em cima da reta X, então ele tem coordenadas menos 1 e 0. E ele também passa pelo ponto de coordenadas menos 1 e 4. Por último, eu tenho a reta R. A reta R ela passa por esse ponto que está em cima da reta Y, então ele tem coordenada 0 e 4, e ele passa por esse mesmo ponto de coordenadas menos 1 e 4. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar a equação da reta para cada uma dessas retas, T, S e R. De que maneira? Através do cálculo da nossa matriz. Então, começando pela primeira, pela reta T. Na reta T, eu vou colocar lá X e Y, coordenadas 0 e 0, menos 1 e 4, preencher com o número 1, fecho a minha matriz, aí vamos para aquele mesmo procedimento. Repete primeira e segunda coluna. Então fica x, 0 e menos 1, y, 0 e 4. Multiplica na diagonal principal. Aonde tem 0, pessoal, você já sabe que a multiplicação vai dar 0, ok? Então fica 0. Y vezes 1 é y, y vezes menos 1 vai dar menos y. Aqui eu tenho 0, então eu já sei que essa multiplicação aqui vai ser 0. Aqui, do mesmo jeito. X vezes 1 é x. X vezes 4 é 4x. Então aqui fica menos 4x. E aqui, como eu tenho 0 nos meus valores, eu sei que aqui vai dar 0. Agora eu vou montar a minha equação.
Então, como é que fica a minha equação? Fica menos 4x menos y é igual a 0. Você sabe que esse valor ali não pode ficar negativo, então multiplica por menos 1. Então, fica 4x mais y igual a 0. E aqui você acaba de montar a sua equação geral da reta t. Então, isso aqui ele representa a nossa reta t. Vamos para a próxima. A próxima reta que eu tenho é a reta S. Então, eu vou colocar lá o x e o y, colocando os valores menos 1 e 0. Outro valor, menos 1 e 4. Preenchi com o número 1. Fecho minha matriz. Repetir a primeira e a segunda coluna. Então, fica x menos 1 e menos 1. Aqui fica y, aqui fica 0 e aqui fica 4. X vezes 0 é 0, 0 vezes 1 continua sendo 0. Y vezes 1 é y, y vezes menos 1 fica menos y. Menos 1 vezes 1 é menos 1, menos 1 vezes 4 é menos 4. Aqui eu tenho 0 entre meus valores, então eu já sei que aqui vai ser igual a 0. X vezes 1 é x, x vezes 4 é 4x, então aqui fica menos 4x. Aqui fica menos y, aqui fica menos y. Como eu tenho que inverter o sinal, aqui fica y. Agora eu vou somar quem é semelhante. Então, nesse caso, quem é que é semelhante? O 4x não tem nenhum valor semelhante, então você apenas repete o valor do 4x, do menos 4x. O y, quando eu somar com menos y, eles se anulam, então fica 0. Então, nesse caso, o único valor que resta para mim é o menos 4. Então, tudo isso igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero que vocês observem. Primeira coisa, eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Por 4. Eu posso dividir aqui, eu posso dividir tanto o 4x quanto o menos 4 por 4. Então, quando você dividir por 4, aqui fica menos x menos 1 igual a 0. E aqui você multiplica por menos 1 para fazer a mudança do sinal. Então, fica o quê? Fica que eu tenho que x mais 1 é igual a 0. E aqui está a nossa equação geral da reta, que representa a reta S. Por último, nós temos a nossa reta R. Então, vamos lá pegar os nossos valores. Então, na reta R, os valores que eu tenho são... Primeiramente, vou colocar o meu x e y. X e y. Eu tenho coordenadas 0 e 4. Eu tenho coordenadas menos 1 e 4. Preencho com o número 1. Fecho a minha matriz. Vou repetir agora a primeira e a segunda coluna. X, 0 e menos 1. Y, 4 e 4. Agora multiplicamos as diagonais. Multiplicando a diagonal principal. X vezes 4 é 4x. 4x vezes 1 continua sendo 4x. Y vezes 1 é y. Y vezes menos 1. Então, nesse caso, fica menos y. Aqui, como eu tenho um 0, então já sei que o meu valor aqui vai ser igual a 0. 1 vezes 4 é 4. 4 que multiplica menos 1 é menos 4. Então, aqui, como eu tenho que inverter o sinal, eu sei que o valor que representa é 4 positivo. X vezes 1 é x.
x que multiplica 4 é 4x, então aqui, invertendo o sinal, fica menos 4x. E aqui, como eu tenho 0 na minha multiplicação, eu já sei que o valor aqui vai ser 0. Vamos lá então. Observem que quando você somar o menos 4x com o 4x, eles se anulam. Então, esse eu posso cancelar com esse. Então, nesse caso, quem é que sobra? Fica menos y mais 4, tudo isso igual a 0. Se você quiser inverter o sinal, você vai multiplicar por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, então fica y menos 4 é igual a 0. Ou seja, aqui está a nossa equação geral da reta. Pessoal, na nossa última questão, nós temos aqui uma situação-problema que nós vamos ter que interpretar e transformar em uma equação, ou função no caso. Fala o seguinte, ó, uma vela de 8 centímetros foi acesa às 17 horas. Sabe-se que às 19 horas a altura da vela era de 4,8 centímetros. Suponha linear a variação da altura H da vela em centímetros em função do tempo em horas, sendo que x igual a 0 o instante em que ela foi acesa. Aí ele pede, obtenha a lei da função que relaciona a altura H em x, que representa o tempo. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos analisar o problema da questão. Ele fala o quê? Ele fala que tem uma vela e essa vela ela foi acesa às 17 horas. Então, vou colocar aqui. Às 17 horas, ela foi acesa. No momento que ela foi acesa, a altura que ela tinha era uma altura de 8 centímetros. Ele fala que, depois de um certo tempo, que nesse caso são 19 horas, então, às 19 horas, essa vela se encontrava com uma altura de 4,8 centímetros. Aí agora eu vou analisar essa situação. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que de 17 horas até as 19 horas, o que foi que se passou? Se passou 2 horas. Nessas 2 horas, o que foi consumido? De 8 passou para 4,8. Então, representa que o que foi consumido dessa vela foi 3,2 centímetros. Eu quero que vocês observem que ele fala lá no início da questão que ele fala que é uma variação linear. Ou seja, o que é essa variação linear? Ou seja, é que no decorrer do tempo, explicando para vocês, a cada hora que se passa é consumido a mesma quantidade da altura da vela, não há variação, ok? Então, só um exemplo, se em 1 hora fosse 2 centímetros, então em 2 horas seria 4 centímetros, em 3 horas 6 centímetros, ou seja, seria a mesma variação, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso afirmar que em 1 hora, o que é consumido em 1 hora? Em 1 hora é consumido a metade desse valor. E metade de 3,2 eu sei que é igual a 1,6 centímetros. Pronto. É isso daqui, ó, que eu vou utilizar para montar a minha função. Eu quero que vocês lembrem que quando eu tenho uma função, essa função tem uma fórmula. Qual é a fórmula dela que eu falei para vocês? Eu falei que y é igual a x mais b. Só porque nesse caso aqui, ele quer que eu troque esse y pelo valor h. Então eu tenho que h é igual... Eu falei que esse b é o valor fixo. Então, o valor fixo, pessoal, é a altura da vela antes de começar o processo, porque nesse caso ele fala que era 8. E esse valor variável é o que ela queima a cada hora.
O que é que ela queima a cada hora? 1,6 centímetros. Então, eu posso dizer que a altura inicial da vela era de 8 e a cada hora que se passa, ela queima 1,6 centímetros, que vai multiplicar o meu x. Esse x representa o tempo, que eu queira saber, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, você vem e substitui aqui. Ah, professor, não ficou na ordem. Mas essa ordem aqui, pessoal, não importa, tá bom? Eu posso colocar o b primeiro, o ax depois. Isso não vai ter muita interferência. Então, aqui, ó, eu tenho a minha função. E essa função é justamente a resposta da nossa letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, o que ele pede? Ele pede: determine em qual horário a vela foi inteiramente consumida. Para a vela ser inteiramente consumida, qual é a altura que ela vai ter? 0. Então, você vai pegar o H e fazer ele igual a 0. Então, ficaria 8 menos 1,6x é igual a 0. Eu posso pegar esse valor e passar para o outro lado. Então, quando eu passo para o outro lado, fica o quê? Fica aqui 1,6x é igual a 8. Logo, x é igual a 8 dividido por 1,6. E esse valor aqui vai dar igual a 5. Ou seja, depois que a vela é acesa, depois de 5 horas, ela se consome completamente. Como nesse caso a vela foi acesa às 17 horas, então eu vou ter que 17 mais 5 é igual a 22. Ou seja, às 22 horas, essa minha vela ela foi completamente consumida. Na letra C, ele pede para você represente graficamente a função obtida no item A. Então é o seguinte, vamos lá, respondendo a letra C. Nós sabemos que a nossa função é H é igual a 8 menos 1,6 vezes o x. Então é o seguinte, se ele quer que eu represente graficamente, então vamos colocar aqui no nosso plano cartesiano. No nosso plano cartesiano, eu coloquei aqui o meu eixo x e o meu eixo y. Agora, eu quero que vocês lembrem o que eu expliquei nas questões anteriores. Se isso daqui é uma função do primeiro grau, ele tem um ponto onde ele toca no eixo x e ele tem um outro ponto que toca no meu eixo y. Nesse caso, o valor que ele toca no eixo y é o valor fixo da minha função. E nesse caso aqui, ó, quem é que é o valor fixo da minha função? O valor fixo é representado pelo número 8. Então, aqui no eixo y, você vem aqui e marca um valor do ponto que seja igual a 8. Agora, essa minha reta, ela também vai tocar o eixo x. Eu quero que vocês lembrem que quando ela tocar o eixo x, esse valor é chamado de zero da função. É quando o meu h foi igual a 0. Opa, isso eu acabei de calcular. Ou seja, esse meu h ele vai ser 0 depois de quanto tempo? Depois de 5 horas. Então, você vem aqui e você marca o número 5. Ou seja, eu tenho os meus dois pontos. Eu sei que por esses dois pontos eu posso traçar a minha reta. E aqui está a minha representação gráfica da minha letra C. Na letra D, o que ele pede na letra D? Obtenha uma equação geral da reta obtida no item C. Primeira coisa, qual é a fórmula geral da equação da reta? A fórmula é AX mais BY mais C, tudo isso igual a 0. Eu quero que vocês lembrem que esse H aqui está representando o valor do Y. Então, eu poderia muito bem escrever assim. Ó. Poderia escrever que
y é igual a 8 menos 1,6x. Observem que ela não está na fórmula que eu quero, então eu vou organizar ela. Para mim organizar ela, eu tenho que pegar esse valor que tem o x e passar para o outro lado, que ele passa positivo. Então fica 1,6x mais y. O 8 vai ter que passar para o outro lado, então ele passa menos 8. Tudo isso igual a zero. E aqui está a equação geral que representa esta situação. Chegamos ao fim da nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor o conteúdo. Quem não conseguir compreender, não se preocupe, que ainda a gente vai ter outras atividades, tá ok? No decorrer da semana, eu vou passar para vocês uma lista com questões extras para que vocês possam responder. E essa correção ela vai acontecer por uma conferência no Google Meet quando for na quarta-feira, tá certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Com essa frase eu encerro nossa correção. Valeu, pessoal. Até a próxima.